Minuto da Pessoa Idosa. Se tem uma coisa que incomoda muita gente é o esquecimento. Afinal, ninguém gosta de perder objetos, compromissos e acabar tendo problemas causados pela falta de memória, que às vezes deixa as pessoas na mão, né? Mas antes que você ache que tem algo errado com a sua própria memória, é importante saber que esquecer é um processo mental normal, já que seria difícil ter lembranças de tudo o que acontece nas nossas vidas. A situação só merece mais atenção quando a gente não consegue se lembrar de fatos importantes com muita frequência, o que talvez seja sinal de algum distúrbio. Aí pode haver riscos, como o de deixar de tomar um medicamento que não poderia ser esquecido, por exemplo, ou ainda hábitos que passaram a ser indispensáveis atualmente para nos prevenirmos contra o novo coronavírus, como usar máscaras e lavar as mãos cuidadosamente. O psicólogo Elias Gonçalves, da Universidade Federal de Viçosa, explica que esquecer uma coisa ou outra é algo que pode acontecer em todas as idades e que entre idosos, quando isso ocorre de forma muito recorrente, pode haver a necessidade de acompanhamento por profissionais de saúde. Ter alguns lapsos de memória, para um idoso é normal, mas quando começa a interferir de uma forma muito significativa no dia a dia, no cotidiano, aí já é algo que merece uma atenção médica, que já merece uma avaliação de um profissional especializado. Então, basicamente, tem que observar questões como a capacidade de identificar nomes de pessoas próximas, como filhos, netos, capacidade de se situar nessa questão do tempo e espaço, por exemplo, dificuldades constantes como esquecimento do dia da semana, do dia do mês, esquecimento da própria idade. Ainda segundo o psicólogo da UFV, Elias Gonçalves, certos hábitos devem ser evitados para que possamos preservar a nossa capacidade de nos lembrarmos das coisas. O uso abusivo de álcool, de drogas, com certeza podem prejudicar bastante o funcionamento da memória. Um sono regular, procurar realmente hábitos saudáveis como atividades físicas, bem orientadas por um profissional da área, tudo isso contribui bastante. E eu acrescentaria um outro elemento que tem interferido bastante aí no nosso cotidiano, que são o uso das tecnologias. Então é comum que a gente utilize agendas, planilhas, tecnologias que estão sempre nos lembrando aí dos nossos compromissos ao longo do nosso dia. Mas é importante usar isso de uma forma bastante moderada. E para exercitar a sua memória, ficam aqui algumas orientações importantes vindas de estudiosos da neurociência. A nossa capacidade de aprender diminui ao longo da vida, mas não acaba. Então busque sempre um novo conhecimento através de leituras e boas fontes de informação. A escrita também é uma aliada do nosso cérebro, principalmente quando exercitamos essa habilidade com caneta ou lápis e papel, mais do que no computador ou no celular. Escrever algo à mão exige que sejamos mais cuidadosos para evitar erros, o que melhora o nosso desempenho mental. E, finalmente, atividades de entretenimento são fundamentais, em especial quando nos levam a conhecer novas opções de lazer, como ouvir novas músicas ou assistir a um filme diferente. Atitudes simples que fazem bastante diferença para a vida de todos nós em todas as idades. Esse foi o Minuto da Pessoa Idosa. Para saber mais, acesse o portal SerDH, www.serdh.mg.gov.br. Este programa é resultado da parceria entre o Governo de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa, por meio do Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos, o SerDH. Minuto da Pessoa Idosa. Juntos somos mais fortes contra o coronavírus. Minuto da Pessoa Idosa. Ei, atsim! Show Corona! A pandemia do novo coronavírus se espalhou pelo planeta e botou todo mundo numa situação bastante diferente do que a gente está acostumado. Mas uma situação que também é conhecida por muitas pessoas: o isolamento social.
A Organização Mundial da Saúde recomenda a todos os que puderem: é hora de ficar em casa. Essa atitude simples é fundamental para conter o avanço do coronavírus, tanto quanto lavar as mãos ou evitar tocar o rosto. Aliás, é difícil, né, evitar mexer no rosto, mas só precisa de um pouquinho de atenção, a gente se acostuma. Essa recomendação é ainda mais importante para quem está nos grupos de risco. Você que tem mais de 60 anos já deve estar cansado de ouvir falar sobre esse tal grupo de risco. E também sem paciência de ficar em casa, já que não é possível ver sempre com tanta frequência seus filhos, netos, amigos e vizinhos. Mas você sabe por que é fundamental seguir a recomendação dos órgãos responsáveis? A doutora Vilmara Fialho, médica da família e comunidade e professora da Universidade Federal de Viçosa, explica. A taxa de letalidade da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, ela é de 2 a 3% na população geral. Porém, entre os idosos, essa taxa é muito maior, variando de 8 a 15%. Alguns relatórios chineses chegaram a apontar 22%. Ou seja, os idosos têm maior chance de complicar e falecer devido à doença. Uma população hipotética, de 10 mil habitantes, de idosos, por exemplo, a gente está falando de cerca de 1.500 mortes. E isso se a gente tiver como ofertar um suporte em saúde adequado, com leito e respirador suficiente, senão as mortes serão ainda maiores. Mas nem é só para proteger a si mesmo que cada um de nós precisa ficar em casa. É também para cuidar daquele seu conhecido que tem um problema de saúde, mas não pode parar de trabalhar. O Brasil está no momento de transmissão comunitária do coronavírus. Assim, partimos do pressuposto que o vírus está circulando em nossa comunidade. Ele já chegou até nós. Como os idosos complicam mais, eles terão mais casos que demandarão internações, principalmente em UTI, necessitando destes leitos. Lembrando que continuamos tendo várias outras condições que demandam internação em UTI, onde a maioria também são idosos. E aí, com essa sobrecarga ao sistema, mais pessoas morrerão, seja crianças, jovens, adultos ou idosos. E à medida que a gente mais tem como evidência para diminuir esse risco, é o isolamento social e, consequentemente, então, ficar em casa. Por isso, por enquanto, o mais importante é ficar quietinho e seguro dentro de casa. Vou dar uma dica aqui que funciona. Pede para aquele vizinho seu, mais jovem, fazer as suas compras. Liga para a farmácia e pede para entregarem os seus remédios. E tenta também evitar o máximo possível ficar perto de outras pessoas. É só uma fase e a gente vai passar por ela. Então agora anota aí umas dicas bem boas para você se prevenir contra o novo coronavírus. Mas eu não tenho caneta aqui agora para anotar. Tranquilo, a gente repete depois aqui na programação. Lá vai então! Assim que você receber os alimentos do supermercado, jogue fora todas as embalagens que puderem ser descartadas. As que não tiver jeito, devem ser lavadas com água e sabão. É aquela história, depois que fizer isso, não custa lavar a mão também, né? Frutas e legumes devem ser colocados numa vasilha com mais ou menos 1 litro d'água e 2 colheres de água sanitária. Deixe os alimentos na solução por mais ou menos 15 minutos e depois é só lavar em água corrente e deixar secar. Esse foi o Minuto da Pessoa Idosa. Para saber mais, acesse o portal SerDH, www.serdh.mg.gov.br. Este programa é resultado da parceria entre o Governo de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa, por meio do Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos, o SerDH. Minuto da Pessoa Idosa. Juntos somos mais fortes contra o coronavírus. Minuto da Pessoa Idosa. Ei! Atsim! Show Corona! É cada vez maior o número de pessoas de todas as idades que usam computadores, tablets e telefones celulares no dia a dia. E claro, a população que já passou dos 60 anos também vem aproveitando as facilidades dessas tecnologias.
Seja para trabalhar, para conversar com amigos e familiares ou resolver problemas, como pagar contas e acessar o banco, tem muita coisa que pode ser feita à distância, bem rapidinho, sem precisar sair de casa ou enfrentar filas. Mas bastante gente ainda tem resistência em mexer com esses equipamentos. Afinal, não faz muito tempo que telefone só servia mesmo para telefonar, né? Algumas pessoas ficam desconfiadas, inseguras ou só evitam mesmo os celulares por não gostarem deles. Só que a atual situação de distanciamento social necessário para controlarmos as transmissões do novo coronavírus vem fazendo muita gente mudar de ideia. A aposentada Leonor Berto tem conversado com filhos e netos por meio de videochamadas. Ela conta o que está achando dessa nova experiência. É excelente, né? Eu acho muito bom, pois sempre que tenho saudade de minhas netas, aos amigos, é o meio que tenho de senti-los mais próximos de mim. Posso vê-los e ouvi-los. Com maior ou menor facilidade, como acontece com qualquer pessoa que mexa em algum equipamento pela primeira vez, os idosos estão ganhando intimidade com essas novas tecnologias. A jornalista e professora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Viçosa, Kátia Fraga, defende que todos podem se beneficiar bastante com a chance de interagir usando telefones e computadores. Isso porque o isolamento pelo qual estamos passando só precisa ser físico e não emocional. Ou seja, podemos continuar mantendo contato com quem a gente gosta, desde que à distância. Nesse momento, a tecnologia nos favorece nesse sentido, de nos aproximar dos nossos afetos, de uma forma geral, independente da geração. A gente está conectado com o amor, né, da forma possível. Nesse momento, a gente pega o celular, liga para as pessoas, a gente faz uma chamada em vídeo, a gente se conecta. Então, os idosos também estão conectados, estão nessa sintonia. E se você tem curiosidade sobre como usar um telefone celular para conversar com amigos e parentes, ou até comprar algo no mercado ou na farmácia para ser entregue na sua casa, ficam aqui algumas dicas. A primeira delas é pedir ajuda a alguém. Isso não tem nada a ver com a idade, tanto que pessoas mais novas também procuram amigos para tirar dúvidas sobre equipamentos, ou assistem a vídeos que explicam como fazer. Mais uma sugestão aí, hein? Não tenha medo de usar esses aparelhos. As empresas vêm tentando torná-los cada vez mais simples. Se não quiser escrever uma mensagem, por exemplo, pode enviar por áudio. Aos poucos, o celular e outras tecnologias vão ficando menos estranhos e mais úteis para todos nós. Esse foi o Minuto da Pessoa Idosa. Para saber mais, acesse o portal SerDH, www.serdh.mg.gov.br. Este programa é resultado da parceria entre o Governo de Minas Gerais e a Universidade Federal de Viçosa, por meio do Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos, o SerDH. Minuto da Pessoa Idosa. Juntos somos mais fortes contra o coronavírus. Esta ação também tem o apoio da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.